Oi grupo, meu nome é Manu Santana, sinta-se à vontade nesse canal, vamos explodir positivamente a sua cabeça agora, a gente vai falar de prioridades. Você é eficiente o suficiente para saber aonde alocar direito seu tempo e sua energia? Eu vou falar de 3 temas principais aqui e você decora essa lista ou anota em algum lugar ou já resolve agora pra gente, tá? São os pontos que você vai priorizar de resolver na sua vida. Você vai ver se eles já estão resolvidos ou não e aí você vai priorizá-los. Ponto de número 1 que você tem que entender é que existem alguns problemas na sua vida hoje que impedem o seu percurso atual ou eles impedem e atrapalham o processo e o percurso natural das coisas. Era pra você estar seguindo seus sonhos, era pra você estar em paz, era para as engrenagens estarem rodando lindamente. E tem algumas coisas que são obstáculos, que fica batendo assim, ó, toda hora. É um foco que você presta mais atenção num trem que não faz sentido. É uma pessoa enchendo o saco, é uma reclamação, é um negócio assim toda hora que acaba dificultando e retardando seu processo o tempo todo. Entende? Esse é o ponto. Quais são essas lacunas? Muitas coisas são até probleminhas que a gente carrega, tipo assim, de anos atrás, sabia? Coisas do passado mesmo, que a gente vem carregando e que estão até hoje, né, na cabeça da gente. São inseguranças que a gente já poderia ter resolvido. Tem algumas formas de resolver. Você pode fazer terapia. Tem algumas outras maneiras, né? Meditação, autoconhecimento, de outras maneiras que você pode obter de forma a resolver esses probleminhas que tem em você há muito tempo, essas inseguranças ou esses medos, enfim, algumas coisas que impedem seu processo, impedem o percurso natural das coisas. Você não precisa dessas coisas mais. Deixa eu te explicar, não tá precisando. Já tá ilógico no ponto que você tá hoje. Em direção aos seus sonhos, nesse nível que você chegou, tá ilógico. Você não entendeu essa parte. Então, esse é o ponto que eu queria te trazer. Tem algumas coisas que estão impedindo seu percurso. O percurso natural seu não era pra estar nem aí mais. Era pra estar em outro lugar. Eu tô ficando até puta. O ponto é esse. Quais são essas coisas? Lista. Isso é prioridade 0. Prioridade 0 não significa que não é prioridade. É que vem antes da 1. Então, prioridade antes de qualquer prioridade é resolver as lacunas que tem vazamento de energia. Se você fosse uma empresa, uma indústria, uma operação, ia dar precisão de mais operadores pra resolver um BOzinho. Ou seja, é um negócio que tá tendo vazamento. Tem um gargalo, um problema. Tem que resolver isso aí pra que libere o percurso natural da sua vida, das coisas. Quais são esses problemas? É que você já tinha que estar em outras fases se você não tivesse essas mesmas inseguranças. Você não entendeu isso, né? Você tem que entender. Por exemplo, perfeccionismo é um problema grave. A pessoa que não resolve o perfeccionismo dela, ela tá impedindo o percurso dela voar na vida. E ela fica ali, não, mas esse voo tem que ser 45 graus. E se for 45.1, tá atrapalhando o seu processo, o processo de muita gente que tá ao seu redor querendo receber sua ajuda. E não consegue, que está nesse processo, tá bom? Outra coisa pra você priorizar aí, tem algumas lacunas que trariam maiores resultados. Mas não, como assim? Eu não entendi. O que seriam essas lacunas? O ponto aqui não é a mesma coisa do ponto 1 do vídeo, tá? Esse ponto número 2 é o seguinte: toda vez que você estabelece uma meta, ou que você verifica que tem um problema ali que você vai resolver, inevitavelmente você observa que tem uma distância entre o que você é hoje e o seu eu que já resolveu o problema, ou o seu eu que já alcançou essa meta, ou que já chegou nesse sonho, ou que já tá mais perto do que você precisa. Tem uma lacuna aí, você consegue perceber? Percebeu, né? Tem alguns pontos dessas lacunas, ou tem alguns aceleradores, tem algumas coisas que você pega como se fosse uma rampa. Você tinha que priorizar essas coisas. Manu, eu não entendi o que você falou, eu vou te explicar de novo. Por exemplo, tem algumas pessoas que tá retardando o seu processo, no sentido de que você já decidiu o que você quer, você tem um sonho, e aí as pessoas elas ficam pegando sua energia e jogando pra outros lugares. Mas não está falando que eu não posso descansar e nem me entreter. Você precisa, é necessário, senão você não tem ânimo pra fazer outras coisas. Às vezes, se você não tiver descanso, acabou. Eu não abro mão das minhas horas de sono, das minhas leituras, não abro mão de tocar violão, não sei se tá vendo ali atrás, mas eu tenho meus violões ali e eu não abro mão mesmo, assim, pra mim é prioritário. Eu preciso de algumas coisas pra me sentir bem, tá? Então eu não tô falando de vazamento de energia do tipo hobby, não é isso. Isso aí é necessário, prioritário também na sua vida. Mas o ponto aqui é que tem alguns lugares que literalmente jogam sua energia pro nada. Elas estão pegando sua energia e jogando pra outro lugar. Se você pelo menos estivesse construindo um outro eu seu, uma outra versão sua, que estivesse indo pra um lugar que era diferente do que você de fato quer, você descobriu que o caminho que você quer é o A. Só que você só arruma pessoal pra andar que tá indo pro caminho B. Se você estivesse querendo pro caminho B, ok. Acontece que o ponto é que é como se você estivesse jogando energia no lixo, tá jogando fora. Então, o que eu tô querendo dizer aqui, tem alguns desses processos, algumas dessas rampas, algumas dessas esteiras que você pode pegar em direção ao seu próprio caminho, que elas vão acelerar mais o seu processo do que outras rampas ou outros percursos. Você entendeu? Como se existissem atalhos na sua vida. Eu sempre cito um economista italiano chamado Vilfredo Pareto, tá? Ele observou uma regra, 80-20. Ele observou que 80% das terras eram de propriedade de 20% dos italianos. Ele observou que 20% das plantações produziam 80% dos frutos. Depois isso foi observado em algumas empresas, como a Microsoft também. Percebeu que 80% dos bugs eram resolvidos se
eles olhassem pra 20% dos probleminhas lá. Foi percebido isso aí em diversas outras áreas. Viu, o Fio do Pareto foi a pessoa que percebeu isso. Então, tem algumas esteiras em direção ao seu percurso. Você tem que entender isso aqui. Que você vai pegar e vai acelerar mais o seu percurso do que se você pegar outras esteiras. E você sabe quais são. E se você não sabe quais são, você vai descobrir. Tem algumas esteiras que seriam como aqueles frutos que são produzidos por 20% das plantas. Manu, não entendi. O ponto é, tem 20% de coisas que você pode fazer que podem trazer 80% dos resultados. Assim como a Microsoft percebeu os bugs que adivinham de 20% dos probleminhas. O ponto é, você tem algumas coisas aí que são poucas que você tem que fazer, mas que vão trazer 80% dos seus resultados. 20% das esteirinhas que você pode pegar em direção ao seu percurso que vão trazer 80% do aceleramento que você precisa. Quais são essas coisas? Isso daqui, depois que você resolveu o que tá atrapalhando, vazando energia, impedindo o seu percurso natural e atual, eu queria que você olhasse quais são as lacunas, no sentido de distância do que eu tô agora pro lugar que eu vou chegar, quais são essas lacunas que você tem que pegar elas agora e resolver elas agora, porque elas são o seu 80-20. Elas são as 20% de lacunas que vão trazer os 80% dos resultados que você quer. Quais são essas lacunas? Se eu fosse você, eu escreveria agora, que a gente tá nesse flow aqui, nessa vibe do vídeo que a gente tá junto, eu pausaria o vídeo, eu escreveria o que eu vou resolver logo. Eu fico doida com isso. Mano, eu fico doida, que eu não gosto de perder tempo. Eu tenho tanto sonho pra 2025 que eu fico com raiva, assim. Todo dia antes de dormir eu pego quais são as prioridades. Tem muita coisa pra fazer. Eu já tô com muita coisa pra fazer na vida, tá? Nossa, eu vou até falar. Eu consigo ocupar minha vida em tudo, assim, se eu quiser, com muitas coisas. Mas eu fico assim na noite anterior. Mano, qual que é o 80-20? Qual que é a prioridade? Isso que eu não posso deixar de fazer amanhã. Por exemplo, gravar esse vídeo é imprescindível. Eu precisava te contar isso. Senão você não vai andar no mesmo nível que eu. A gente tem que andar junto. Inclusive, já se inscreve no canal. Eu tenho um clube, tá? De desenvolvimento pessoal. Você tem que entrar lá. O link tá na descrição também. Pra gente andar colado. Pra não encher seu saco no WhatsApp, tá bom? Entra lá. Se tiver alguma dúvida, me chama na DM das redes sociais. Quais são os seus 80-20? Ou 80% de resultado e 20% das causas, os esforços. Outra coisa e última pra gente fechar o vídeo, pra você fazer aí, pra você não gastar mais tanta energia. Tem algumas coisas na sua rotina que já podem ser padronizadas. Já testou? Só padronize. Manu, como assim? Eu, por exemplo, acordo todo dia no mesmo horário. Eu não quero pensar. Eu, por exemplo, também vou dormir todo dia no mesmo horário. Eu não quero refletir sobre o fato de dormir 1 hora mais tarde. Mas aí foi testado, eu já errei, já foi. Tem dia, nem todo dia 100%. Mas eu decidi por quê? Já economiza energia, já dei horário, já tô na cama lendo. No dia seguinte, eu tô acordando cedíssimo. Já sei que eu vou fazer na primeira hora do meu dia. Depois já é treino. Tá padronizado. São coisas que eu preciso fazer, não é? Não precisa fazer todo dia a mesma coisa? Uns trem? O horário é esse, não vou nem gastar energia pra fazer. Não, eu tenho que fazer. Daqui a pouco eu tenho que treinar, tenho que acordar. Bora. Então, algumas coisas na sua rotina precisam ser padrão. Testou e traz o resultado que você quer? Padrão. Padronize. Mas não, você tá muito chato. Mas tem que ser, às vezes tem que ser chato. Então você vai padronizar pra nós. Por quê? Porque você não vai nem gastar mais energia pensando que tem que fazer e tudo mais. Mas não tem como eu fazer isso muito, com muitas coisas na minha rotina? Tem algumas coisas na minha rotina que estão padronizadas. Alguns horários que eu só pego a atividade e faço. Só que isso não é sempre assim no início. Então, você provavelmente aí no seu início vai ter que testar muito, vai ter que fazer uma vez, vai errar, e aí vai ter que... o horário não vai bater. No início, você vai ter que testar e fazer. Depois que testou, viu que dá certo, padronize. Muito bom! Parabéns! Podemos fechar o vídeo? Prioridade pra você resolver logo. O que é que tá impedindo seu percurso atual? Quais são os gargalos que você vai priorizar de resolver? Essa é a prioridade 0 que a gente falou. Depois disso, prioridade 1 vai ser você olhar pras lacunas que te trariam mais resultados. Qual que é o 80-20? Quais são as lacunas que eu vou priorizar aqui que vão acelerar os meus sonhos? Pelo amor de Deus, que vídeo incrível! Cola na testa, guarda, gruda. E prioridade 2 aqui, né, que é o nosso ponto de número 3, mas considerando que é a prioridade 0 com essa aqui, prioridade 1 e prioridade 2. Padronize o que já foi testado. Testou? Não vai gastar energia mais com isso. Testou, deu certo, no mesmo horário, na mesma... Não, vou fazer assim? Padrão. Tá bom? Manu, muito pesado. Não, eu achei tranquilo, menina. De boa. Tem que entender esse negócio aí do padrão, tá? Minha comida, por exemplo, eu já sei a hora que eu vou comer, já sei tudo bonitinho. Inclusive, tem que comer minha batata doce. Tem que botar no forno ali. Então, esse é o ponto, grupo. Nossa, pega esse vídeo e gruda na testa pra nós, tá bom? Eu tenho um clube de desenvolvimento pessoal pra gente andar assim, ó, andando como se a gente fosse uma engrenagem, a gente se ajudando. Muito da hora. O link tá na descrição. O nome é PMA Club. Propósito, movimento e autoridade. Imagina se você domina esses 3 temas. Loucura, né? Sua vida não explode? Eu me comprometo a explodir sua cabeça lá dentro. Eu me comprometo em você sair transformado depois das 8 semanas que a gente passar junto. Tem call em grupo quinzenalmente, tem grupo no WhatsApp, tem trilha de desenvolvimento pessoal e tudo mais, tá bom? Me segue em todas as redes sociais, o link também tá na descrição e o editor vai botar aqui pra nós, manusantana.so. E eu volto em breve em outro vídeo no YouTube. Entendeu tudo de hoje? Envia esse vídeo pra geral. Tchau. Beijão. Amou ou não?